Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é 5 de agosto de 2023, estamos de volta ao ar com o programa Conteúdos do Paradireito pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Lembrando sempre que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e para-leis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos hoje aqui, eu, Renato Sampaio, apresentando o programa e temos a grande satisfação de receber no nosso programa Conteúdos do Paradireito as professoras Elisa Frota e Graça Dantas, que vão conversar conosco hoje sobre as temáticas da 11ª semana e 15º Fórum da Paradireitologia. Sejam muito bem-vindas, professora Elisa, professora Graça. Gostaria que vocês, com a palavra aí, dessem boas-vindas aos nossos ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCI. É um grande prazer estarmos aqui hoje, poder debater as ideias que serão levadas à 11ª Semana da Paradireitologia, ao 15º Fórum da Paradireitologia, um evento anual, sempre contamos com muita participação e muito debate, troca de ideias. Então, bom dia a todos, agradecemos imensamente ao professor Renato, ao professor Eliel, também, que hoje não está aqui com a gente, mas faz parte do conteúdo, do programa Conteúdos do Paradireito, pelo convite, e hoje a gente espera conversar bastante, sobre as temáticas da 11ª Semana e do 15º Fórum da Paradireitologia. Eu me chamo Graça Dantas, juntamente com a minha colega Elisa Frota, a gente coordena o Colégio Visível da Paradireitologia e também somos voluntárias da Juriscons. Então, são as duas, uma é um colégio invisível, a outra é uma IC, que promovem a Semana de Paradireitologia e o Fórum de Paradireitologia. Bom, muito obrigado pela introdução, apresentação de vocês. E para que para que o público consiga entender, nós já estamos aí na 11ª semana, já no 15º Fórum da Paradireitologia. Eu gostaria que vocês colocassem, já que vocês estão acompanhando aí, participando desses fóruns há muitos anos, para o conhecimento assim, do paradireito e da vivência da paradireitologia, qual a importância da organização e da execução, da realização desses eventos? O evento começou, na 15 edições atrás, é um evento anual, começou com o Fórum da Paradireitologia inicialmente. Então, depois ele se expandiu para a semana, porque o fórum ficou um espaço pequeno, já não cabia mais só num fórum, então foi ampliado para uma semana toda de atividades. Essas atividades, esse momento é o momento onde os pesquisadores da paradireitologia, os aplicadores, os estudiosos da paradireitologia e os interessados na paradireitologia se encontram para poder falar unicamente de paradireitologia e suas relações com outras especialidades também. Então, é sempre um intercâmbio entre pesquisadores não só da paradireitologia e também da paradireitologia. Além disso, é um evento, assim, eu costumo dizer que é o início do ano para quem está dentro das atividades do voluntariado e do Colégio Invisível da Paradireitologia. O início, a abertura, do que a gente faz ali um resgate de tudo que foi trabalhado naquele ano e uma introdução do que vem pelo ano seguinte, sempre com temáticas que sejam aplicadas, o uso prático, a união da teoria com a prática, buscando sempre a teática dentro dos eventos. Então, hoje, você vê que já chegamos na 11ª semana, 15º Fórum, então é um evento anual que tem sido muito proveitoso e sempre crescendo.
A paradireitologia aplicada é uma forma, é um estilo de vida daquelas pessoas que estudam o paradireito, daquelas pessoas que realmente conseguem conceber o paradireito como algo que pode ser aplicado no dia a dia. Então, os fóruns são as expressões, e as semanas, as expressões dessa vivência e dessa teática, como a professora Elisa falou, para que a gente possa estar trocando experiência, fazendo esses intercâmbios e construindo cada vez mais conhecimento para que possa ser aplicado a partir do paradireito. Isso é bastante importante, a gente tem que lembrar bastante disso, que as experiências que as pessoas têm, as vivências que elas têm, os escritos que elas fazem, os artigos, né, as verpões, as auto-verpões, enfim, tudo aquilo que elas concebem como uma paradireitologia aplicada, isso vai somando ao corpus de conhecimento do paradireito. Então, essas semanas e esses fóruns, eles têm uma importância ímpar em relação à construção da especialidade da paradireitologia e, acima de tudo, é um momento também que a gente sempre lembra da gente diminuir as dificuldades recíprocas entre as equipes intrafísicas e as equipes extrafísicas. A gente, no momento que a gente coloca a nossa experiência, a nossa vivência, seja a partir de artigos, seja a partir de relatos, seja a partir de vivências, seja a partir do estudo que cada um faz, a gente vai aproximando-se cada vez mais da concepção, dos conceptáculos que existem extrafisicamente também da paradireitologia. Por isso que a gente sempre fala bastante de paradireitologia aplicada. É a partir dela que a gente pode ir começando, e aí o professor Valdo tinha uma frase que era muito boa, que ele fala assim, é o princípio do início do começo do entendimento do que é o paradireito. Então, isso é bastante importante. Além do que, as semanas e os fóruns são muito importantes, seja em qualquer especialidade, porque é o momento onde os pesquisadores se reúnem para trocar experiência, para dizer o que aprendeu, aquilo que realmente para eles é importante. E tem um ponto interessante, que eu tenho acompanhado também, os fóruns, as semanas da paradireitologia, que o tema da paradireitologia ele é bastante transversal, né? Então, o que tem se percebido é que há muita interface com outras especialidades da conscienciologia nesses fóruns, nessas semanas. Vocês poderiam falar um pouquinho da construção dessas temáticas para o fórum? As construções das temáticas têm sido feitas sempre coletivamente, entre os participantes, né, tanto da Juriscons, como do Colégio Invisível da Paradireitologia. Nós nos reunimos inicialmente para escolher um tema, uma votação do tema do ano, né, então os voluntários da Juriscons, em geral, encaminham aquelas sugestões, o tema é escolhido em votação, e depois disso a gente se reúne, tanto o Colégio Invisível quanto a Juriscons, as equipes se reúnem para a gente poder criar a programação. E nessa programação a gente sempre teve um foco realmente paradiplomático e de troca, intercâmbio com outras áreas, porque, como você bem disse, o tema da paradireitologia é bastante transversal, né? O paradireito é para todos e ele está em todos os momentos e lugares a gente encontra o paradireito. Então, é importante na construção da ciência da paradireitologia que a gente possa fazer essas conexões das outras especialidades com a paradireitologia. Então, esses convites acontecem constantemente, anualmente, nós convidamos pesquisadores de outras especialidades para virem, debaterem conosco, trocarem ideias. É bem interessante, porque tem pesquisadores que, quando os convites chegam, eles dizem, mas sim, a sua prática demonstra paradireito. Então, é importante que você veja onde está o paradireito na sua prática. Então, às vezes, acontece até do pesquisador não ter visto ainda. Muitos já viram, claro, e outros ainda não tinham visto que o que eles faziam tinha paradireito. Então, a gente traz para o debate, ele vai expor o que ele faz, e a troca mostra nessa construção o quanto as convergências existem dentro das práticas, dentro das pesquisas, que mostram como é feita a construção da compreensão dessa ciência da paradireitologia. Professora Graça, quer comentar, complementar algum item? Eu acho que a professora Elisa já foi muito clara na resposta que ela deu. Por isso que a gente pode passar agora, porque a gente sabe que sempre tem uma ortopensata, né, professor Renato? Então, podemos passar para conversarmos sobre a ortopensata.
Vamos sim. E como nós vamos falar aqui, né, já já nós vamos nos aprofundar em breve no tema desse ano, que é a liberologia e a paradireitologia, esse binômio, né? Nós vamos trazer hoje uma ortopensata relacionada à liberologia. Então, vamos começar com a primeira ortopensata, que diz o seguinte: liberologia, em nenhum momento da história humana a liberdade de expressão consciencial ultrapassou o estágio atual. O intermissivista publica livros e verpons, verdades relativas de ponta, com a certeza de não ir para a fogueira juntamente com as próprias obras. Tal fato é oportunidade evolutiva ímpar. Essa é uma pensata da professora Eliana Manfroy, no livro que ela publicou, Antidesperdício Consciencial, na página 179. Vocês podem comentar essa pensata? Então, a professora Eliana Manfroy, ela, nessa pensata, ela deixa bem claro o nível de responsabilidade que a gente tem. Se antes a gente dizia, não podemos publicar, porque corre-se o risco de não ter segurança na publicação, ou seja, além da gente, a publicação também ir para a fogueira, agora não tem mais isso. E só relembrando a pergunta sobre a importância do fórum, os fóruns e as semanas das especialidades são isso, são oportunidades ímpares da gente poder publicar, e por isso existem lançamentos de livros, inclusive nas semanas, nos fóruns das especialidades da Conscienciologia, mas, acima de tudo, a gente poder honrar com o nosso compromisso de intermissivista. Quando a gente está no processo do intermissivo, ou seja, entre uma vida anterior e a próxima, entre a nossa última dessoma e a nossa próxima ressoma, a gente estuda muito para saber o que é que a gente pode fazer para acertar mais na próxima ressoma. Então, esse compromisso é uma oportunidade, como ela diz, evolutiva ímpar, porque a gente sabe que nesse momento a gente pode fazer com que as nossas verpões, ou seja, com que as nossas verdades relativas de ponta, aquilo que a gente conseguiu entender, ela possa vir a ser publicada, a ser divulgada, a ser refutada, a ser cotejada, enfim, a ser de toda sorte, de toda forma, conhecida por todos. Então, isso é essa pensata dela, que é a liberdade que a gente tem de honrar o nosso compromisso com o curso intermissivo, ela é muito, mas é muito importante que a gente lembre dela sempre. Professora Elisa, quer comentar a pensata? Eu acho que a gente tem aí uma relação bem interessante hoje, no tempo de hoje, que essa pensata traz à tona, do paradireito do intermissivista, né, a ressoma, a vir para essa dimensão, enquanto existência, enquanto poder executar uma programação existencial aqui. Então, a gente traz essa liberdade, e aqui a gente encontra o direito de expressão hoje. Então, a correlação entre o paradireito e o direito, com o direito à livre expressão e manifestação, como nós temos hoje, podendo falar sem igual antigamente, que você sumariamente seria retirado, né, ali, não poderia dizer, seu livro seria queimado, hoje não. Então, hoje a gente se sente realmente, como bem disse a professora Graça, em segurança para poder falar livremente e ampliar o livre-arbítrio nosso e das outras consciências, ajudar nesse processo de libertação e ampliação do livre-arbítrio. Muito bem. Eu acho que conseguimos, né, fazer uma introdução aí em relação à temática, em relação a histórico aí um pouquinho do evento, né? E agora nós vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo e seguimos aí no segundo bloco, nos aprofundando com o tema da semana desse ano, que é esse binômio paradireitologia e liberologia. Então, vamos agora fazer essa pausa para os comerciais aqui da rádio. Aproveitamos, né, para reforçar o convite para a 11ª semana da paradireitologia, que será já nessas próximas semanas, agora dia 10 de agosto, né, iniciando dia 10 de agosto até 17 de agosto. Mais informações todos podem encontrar no site juriscons.org. E você que está nos escutando aqui à rádio, acompanhe os programas no endereço da rádio RCI AM 1320,
no Facebook, sempre RCI, e também no canal do YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito aqui na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Vamos agora para o nosso segundo bloco, continuando o nosso bate-papo com as convidadas de hoje, a professora Elisa Frota, a professora Graça Dantas. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho no tema desse evento, né, de 2023, que é a 11ª semana, a temática é o binômio Paradireitologia, Liberologia. Vocês poderiam primeiro falar um pouquinho da liberologia para nós, discorrer um pouquinho sobre esse tema, porque às vezes pode ficar para os nossos ouvintes, né? O que está incluído aí nessa liberologia? Bom, inicialmente eu acho interessante para os ouvintes conhecerem a definição que o professor Valdo Vieira expõe para o tema da liberologia na Enciclopédia da Conscienciologia, onde ele define que a liberologia é a ciência aplicada ao estudo teático da qualidade ou estado da consciência, atuando na condição de expansão máxima do livre-arbítrio, intra- e extraconsciencialmente, liberta de todo tipo de interprisão, apriorismose, dogma, interiorose, amarra, condicionamento ou coerção antievolutiva. No entanto, integrado e participante ao mesmo tempo, qual mini-peça no maximecanismo multidimensional interassistencial, conforme o fluxo do cosmos e na ampliação do livre-arbítrio para as consciências. Esse é o tema, né, a definição do professor Valdo, do professor Valdo Vieira, que eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre esse tema e as suas correlações com o paradireito. Porque quando ele fala ali de interprisão, de apriorismose, a gente está falando da interprisão, por exemplo, interprisão grupo-kármica. O que é isso? Aquelas condutas anticosmoéticas que geraram amarras entre as consciências, que deixaram aquele nó, né, na nossa história, aí, né, ao longo das diversas existências, os nós inesta, tantos criados ainda, né, aquelas condutas que vão nos aprisionando. Então, para a gente ampliar o livre-arbítrio, para a gente poder alcançar, né, ter mais liberdade dos nossos pensamentos, sentimentos e energias, a gente precisa conseguir superar, né, libertar essas amarras, esses nós. Então, a paradireitologia e a liberologia têm uma estreita relação nessas ações nossas, nas nossas condutas, no sentido de nos recompormos, nos retratarmos, nos libertarmos e irmos adiante, né, no nosso processo evolutivo. O professor Valdo também ele fala no próprio verbete, ele cita lá na taxologia 10 significados, né, dos efeitos da liberdade dentro do universo da liberologia. E aí ele fala bastante sobre a autoexpressão, sobre a cidadania, sobre a democracia, sobre a descrenciologia, o espontaneísmo, né, a evoluciologia, a euristicologia, a interdependência, a própria natureza e a profilaxia. Essa taxologia é uma taxologia que ela é muito interessante, porque ela deixa bem claro, né, que você estudar a ciência do livre-arbítrio, como ele coloca na frase síntese do final, vai ampliar essa autoconsciencialidade nossa, porque a gente vai desenvolver um aproveitamento sábio do tempo, das companhias e das oportunidades evolutivas. Então, você poder trabalhar com a liberologia significa você trabalhar bastante com esse livre-arbítrio, estudar esse livre-arbítrio que você tem, e a paradireitologia tem vários, mas bastante instrumentos e técnicas que permitem isso,
né? Nós temos, por exemplo, o Código Pessoal de Cosmoética, que é bastante estudado dentro do paradireito, dentro da paradireitologia, que é realmente o livre-arbítrio. Eu construo um código para mim. Ninguém constrói o código para mim, sou eu que construo. Então, a partir do meu livre-arbítrio, eu construo um instrumento o qual eu posso me reger, me autolegislar para que eu possa funcionar melhor, para que eu possa me manifestar melhor, para que eu possa interagir melhor. Então, isso é bastante importante da gente pensar que o estudo da liberologia, como a professora Elisa falou no começo, do ponto de vista do conceito, que é exatamente essa expansão máxima do livre-arbítrio, tanto intra como extraconsciencialmente, e que é liberta de qualquer, né, interprisão, apriorismose, dogma, e por aí vai. Nesse sentido, ampliar o livre-arbítrio das consciências, que é da liberologia, encontra muito, mas bastante eco na paradireitologia, com esses instrumentos, né? Por exemplo, a gente tem a técnica Vidas, que foi desenvolvida pela professora Márcia Ram, que é uma técnica muito interessante, no qual a gente faz uma série de perguntas para nós mesmos. E a partir do nosso livre-arbítrio, a gente vai criando instrumentos, ou vai criando manifestações, ou ações, ou proposições, para que a gente possa se manifestar de forma mais livre diante de um determinado problema, de um determinado contexto, de uma determinada situação. Isso é muito interessante, né? Esse tema de livre-arbítrio hoje, inclusive, está muito em voga, muitas discussões, né, do que é a liberdade de expressão, de manifestação, o que as pessoas podem ou não pensar, fazer, mas ele começa principalmente com uma condição íntima, né, da pessoa se propor a se libertar, né, de várias condições de vida ou de pensamentos. Você colocou aí, professora Graça, o Código Pessoal de Cosmoética, né, como técnica dentro da paradireitologia. Você poderia aprofundar um pouquinho nessa questão da autolegislação? Como é que nós podemos fazer isso? O que significa isso? O Código Pessoal de Cosmoética é um instrumento, né, um código que você cria para você se autolegislar. Ou seja, são determinadas leis ou determinadas cláusulas, eu acho que leis não é o mais apropriado, mas cláusulas que você vai construindo para que você possa se manifestar de forma mais livre, de forma mais cosmoética. O que é interessante na sua pergunta é que, ao meu ver, nessa taxologia do verbete, se você que está nos escutando, por gentileza, se precisar aprofundar mais, leia o verbete Liberologia, do professor Valdo Vieira. O item 1 da autoexpressão diz que assim, a liberdade permite a autoexpressão aberta das consciências lúcidas e cosmoéticas. É bem interessante isso, porque o Código Pessoal de Cosmoética é uma autoexpressão da consciência, seja ela intrafísica ou ela extrafísica. Eu, particularmente, tenho como hipótese que eu tenho que construir algum código de cosmoética extrafísico, para que eu pudesse, inclusive, me compreender, para que eu pudesse ter uma condição melhor de atuação minha aqui na extrafisicalidade. E um aspecto importante do livre-arbítrio, que é o número 4 da taxologia, é a descrenciologia. O princípio da descrença, não acredite em nada, experimente, tenha as suas próprias experiências, ou seja, não acredite nada nem mesmo no que a gente está falando aqui, mas experimente, tenha as suas próprias experiências. O professor Valdo fala que ele é o alicerce da autoconsciencialidade evolutiva e que ele se assenta na liberdade pessoal de escolha e autopesquisa. Quando eu posso fazer autopesquisa, significa que eu pude escolher o que eu vou querer saber mais sobre mim mesma. Isso é muito... para mim é muito marcante. Quantas vidas a gente teve e a gente não conseguia ter essa liberdade de expressão, de dizer, eu quero me estudar. Tinha um bocado de gente estudando a gente, um bocado de gente mandando a gente fazer as coisas, mas dizer, eu quero me estudar, e eu quero me estudar a partir das minhas experiências, não é a partir do que os outros falam, mas a partir do que eu experimento, e depois disso eu quero criar uma lei para mim, para dizer assim, ó, a partir de agora eu vou me manifestar desse jeito. Isso é muito, como disse a professora Eliane Manfroy no bloco anterior que a gente falou, é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade evolutiva ímpar.
Assim, é interessante porque você falou a questão da autolegislação, a professora Graça também falou, o professor Renato, os dois falaram. Assim, a gente pensa nesse curso aí da história, que é do planeta, a gente fica pensando em quantos momentos, quantos de nós pensamos em fazer autolegislação. Porque a legislação, ela é sempre hétero, né? Ela sempre vem de fora, né? E aí a gente pensar dela vir de dentro para fora e ainda convivendo com a legislação externa que existe, porque ela vai continuar lá, você vai continuar seguindo a legislação externa, mas você vai ter a sua própria legislação que vai além daquilo ali, né? Então, assim, e não é algo distante de você. Quando a gente constrói, e dentro desse processo de autopesquisa que a professora Graça falou, quando você vai construir o seu código pessoal de cosmoética, você vai olhar para si nas mínimas coisas. É o que você... Poxa, eu estou todos os dias pensando isso que me atrapalha muito. Então, eu chego, por exemplo, a conversar ali com aquele determinado amigo e não tem jeito de não vir aquele pensamentozinho que atrapalha a conversa, que me incomoda. Aí, o que é autopesquisa? Eu vou olhar para aquele pensamento, eu vou fazer dissecar aquele pensamento, da onde ele vem, por que ele vem, quando ele aparece, e vou tomar uma medida. Veja, eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais ter uma relação de desarmonia com o amigo, se um amigo que simplesmente porque eu não consigo conter, às vezes, um preconceito. Às vezes, uma ideia que já estava ali, arraigada, que você não sabia de onde vinha, por que surgiu aquilo, um pequeno ponto, né? Então, o código, ele volta não só para as questões de fundo maior da gente, nervos evolutivos, mas também para as pequenas coisas do dia a dia. Às vezes, tem gente que pode colocar um código, sorrir sempre. Aquela pessoa que tem o hábito de estar sempre ali fechada, né, o mundo negativo, e ela vai dizer, não, eu vou pensar positivo, eu vou ser uma pessoa alegre, no mínimo, não preciso estar rindo toda hora, mas buscar ter um sorriso íntimo e ter uma expressão de bom humor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então, assim, é esse autolegislar, e um autolegislar sobre si, né? Porque isso é falar de si próprio, de si mesmo, da sua casa, das suas relações, da sua família, né? O quanto isso é novo, eu digo assim, é muito novo para a gente, e pensando do ponto de vista jurídico, é até revolucionário, né? A gente pensar, né? Imagine que se todo mundo tiver dentro de um pensamento, no alto pensando da paradireitologia, pensenizações justas, íntegras e retas. Então, a gente vai construir uma legislação para si próprio que tenha pensamentos, sentimentos e energias justos, íntegros e retos. Imagine que construção de sociedade a gente não vai fazer, né, a partir daí, com esse tipo de pensenização. Então, eu acho que é bem instigante e fica, assim, um grande estímulo para a gente, né, enquanto consciência, conseguir pensar na liberdade, na capacidade de exercitar o livre-arbítrio a ponto de fazer a autolegislação. Inclusive, naquela taxologia que a professora Graça falou, eu acho interessante a gente falar do item 10, profilaxia, onde tem a autoconsciência da liberdade, é o instrumento capaz de fazer a profilaxia das sujeições interconscienciais. Ou seja, é um instrumento que vai fazer a profilaxia, a gente vai trabalhar na prevenção de sujeição, de interprisões que a gente falou antes entre as consciências. Então, a gente vai ter condutas que ajudam a gente daqui para frente a evitar, a não cair nas mesmas coisas, a pensar de uma forma diferente, uma forma, né, uma autorreciclagem naquelas formas de agir, de pensar, né, de sentir as coisas, as vivências. Então, imagine essa liberdade daqui para frente. Eu vou fazer diferente. Então, essa profilaxia eu acho que é bem interessante nessa conexão entre a liberologia e a paradireitologia. E é muito interessante, né, a forma com que vocês trouxeram o assunto, porque evidencia que o livre-arbítrio, ele é algo de responsabilidade, né, de autorresponsabilidade. É muito interessante, né, conectar a ciência do livre-arbítrio, quer dizer, a liberologia, com a condição da autopesquisa, quer dizer, eu vou tomar rédea, né, da minha vida, do ponto de vista de que eu vou começar a olhar o mundo, definir as regras, né, e não ficar esperando as regras externas. Quer dizer, muita gente, né, vive daquele modo assim, não, deixa eu dar um jeitinho na vida, deixa eu olhar as regras externas. O que eu posso ou não posso fazer? Ah, não, ninguém está vendo, então eu vou fazer, né?
Então, essa postura de que ninguém está vendo, eu vou fazer, é meio que assim, existe uma regra externa, ninguém está vendo, então ela não vai ser forçada, então eu posso fazer, né? E aqui é exatamente o contrário, quer dizer, você que vai observar se a sua manifestação é justa, íntegra, reta, está correta, de acordo com os princípios que você quer para a sua vida, né? O exemplo que você quer dar, e aí você define as regras, né, o código pessoal de cosmética, quer dizer, o código de condutas que você mesmo quer seguir. É bem interessante, porque aí a responsabilidade pelas as suas ações, ela fica na sua mão, né? Você se autolegisla, vamos dizer assim. Bem interessante. E é muito interessante, só para lembrar, na taxologia, na evoluciologia, o professor Valdo coloca assim: a liberdade é o limite do poder pessoal, cosmoético, da consciência ante a evolução. Então, não é anti, né, qualquer outra coisa, é anti-evolução. E partindo do princípio do justo, íntegro e reto, tão bem colocado pela professora Elisa, a gente tem que pensar, ante a evolução, o quanto que de liberdade eu tenho para ser justa, íntegra e reta. E quando eu falo anti-evolução, eu estou falando diante de a evolução, eu estou falando diante de todo o processo evolutivo, que não estou só eu. Tem mais gente também. Então, ele fala, a teática da liberdade faculta a consciência estar do lado correto da evolução. Isso é muito importante. É muito importante que a gente comece a pensar sobre isso. É uma oportunidade que a gente tem de ter um pensamento bem adiante, muito mais do que a gente teve em vidas passadas. Muito bom, muito interessante esse debate. Bom, vamos para a nossa segunda pensata de hoje. A pensata é a seguinte: megavolição, a manifestação máxima da vontade sustentada pelo entendimento da liberologia. Então, a megavolição é a manifestação máxima da vontade sustentada pelo entendimento da liberologia. Valdo Vieira, Evoluciologia, Enciclopédia da Conscienciologia, página 2639. Poderiam comentar? Eu acho que é importante a gente pensar, né, lembrar que a vontade é o nosso maior poder, né? É o poder da gente poder definir os nossos rumos, é o poder de ir adiante, é um atributo mental somático, né, do corpo das ideias, e é um atributo que faz com que a gente seja o propulsor de si próprio. Então, é a vontade que faz a gente se direcionar para qualquer caminho de libertação. Qualquer caminho de aplicação do livre-arbítrio está intimamente ligado à vontade da gente ter essa liberdade, né? A vontade de exercer essa liberdade. Então, quando a gente falou da autolegislogia, por exemplo, há pouco, falando em relação à liberdade, e agora você tem que ter vontade para fazer isso, né? Sem vontade, você vai deixar que todos lhe regulem, como o professor Renato falou. É o mundo externo que vai lhe regular. Para que você regule, você assuma sua própria evolução, essa liberdade parte da vontade de cada um, do quanto essa vontade funcionar, né? Assim, digamos. É muito interessante, porque nessa fala da professora Elisa, quando ela fala da mega-evolução da vontade, né, existe um outro termo, eu não sei se você chegou a falar no começo, de agência, não, né? Eu que escutei, pois é, eu escutei agência, então, bom, que é a capacidade de um agente intervir no mundo, né, vem do latim agentia, né, agentia nesse sentido. Então, é muito interessante que isso no mundo das ciências sociais, a gente sempre pergunta muito, qual é a agência que existe, que aquele grupo tem, ou seja, qual é a capacidade que aquele grupo tem de intervir no mundo. Então, trabalhar com a agência, trabalhar com a vontade, essa mega-volição relacionada à liberologia, significa que cada vez que eu tenho bastante vontade de intervir, eu tenho essa agência de intervir, eu tenho essa liberdade de intervir, eu tenho uma responsabilidade também em relação a isso. Então, quanto mais vontade você tem, quanto mais você consegue trabalhar essa vontade no sentido de dar sustentação à sua agência, ou seja, a sua capacidade de intervir no mundo, é importante prestar atenção nos resultados.
Então, aí dá para a gente lembrar nos processos de reurbanização em curso. O quanto de liberologia eu tenho usado, ou seja, daquela teática da liberdade ante ao processo evolutivo, em ter uma intervenção no mundo que seja interassistencial, que seja justa, que seja cosmoética, que seja íntegra, que seja reta. Então, isso é bastante importante. Isso está tudo relacionado com a paradireitologia. Acima e abaixo de qualquer dúvida, a filosofia prática do paradireito nos pede isso o tempo inteiro, que a gente possa ter essa condição clara de que, se a gente está intervindo no mundo, né, seja qual mundo, quem está nos escutando possa perguntar, no mundo intrafísico, no mundo extrafísico, a partir da nossa vontade, ela tem que ser uma vontade cosmoética. Ela tem que ser uma vontade que nos dê condição de poder assumir as nossas responsabilidades como intermissivistas, porque isso é algo que a gente se comprometeu, né? A gente possa, acima de tudo, trabalhar uma interdependência, eliminando qualquer interprisão grupocármica. E isso é importante da gente lembrar. Muito bem. Vamos, então, fazer agora mais uma pausa, né, para os nossos comerciais. E aproveitando, né, nós estamos falando aqui da semana, na 11ª semana da Paradireitologia, aos interessados que acessem o site juriscons.org para ver mais detalhes sobre esse evento que começa agora no dia 10 a 17 de agosto de 2023. E você que está nos escutando pela rádio, acompanhe a programação da rádio no endereço RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e também no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos aqui com conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos agora no nosso último bloco de hoje e vamos prosseguir conversando com as professoras Elisa Frota, Graça Dantas, sobre a 11ª semana da Paradireitologia. Professoras, a semana vai começar agora na quinta-feira, dia 10 de agosto. O primeiro evento que está dentro desse conjunto de eventos da semana será o 15º Fórum da Paradireitologia. Vocês podem falar um pouco sobre a programação? Então, essa programação é importante que a gente deixe bem registrado que ela foi construída conjuntamente, ou seja, nós temos uma organização de semana do Colégio Visível da Paradireitologia e da Juriscons, no qual esse grupo se reúne e vai conversando e discutindo sobre a programação, né? Até a gente ter essa programação bem delineada. Então, a gente começa na quinta-feira com um evento gratuito, transmitido pelo YouTube, pelo nosso canal da Paradireitologia. É a abertura, não é, do 15º Fórum da Paradireitologia. Vai ser das 19h30 às 22 horas. Nós vamos ter uma abertura onde o Colégio Visível e a Juriscons vão dar as boas-vindas, onde a gente vai apresentar um pouco a semana, muito rapidamente, porque o que nos interessa mesmo é a conferência do professor Marcelo Silva. Então, ele vai falar sobre o tema binômio Paradireitologia, Liberologia, e quem vai mediar é o pesquisador da Paradireitologia, o professor Fabrício Mussi. Então, nós vamos ter esse tema, ou seja, é o tema da semana, o professor Marcelo vai trazer toda a experiência que ele tem, todas as pesquisas que ele tem em relação ao tema da Paradireitologia e Liberologia. E em seguida, o evento continua na sexta-feira, não é isso? Isso, nós teremos a primeira mesa do fórum já na sexta-feira à noite, das 19h30 às 22 horas, e o tema dessa primeira mesa, né, além da mesa de abertura, vai ser a projetabilidade, marco de ampliação holopensênica. Nessa mesa nós teremos os professores, a apresentação dos professores Marcelo Silva, da professora Marilza Andrade, estará sob a mediação da professora Vera Marini.
Bem, essa mesa é interessante, assim, você pergunta, e esse tema no fórum, né, de liberologia e paradireitologia, vamos falar de projeção? Sim, vamos falar de projeção com 2 projetores veteranos, muito experientes, que trabalham, inclusive, com o paradireito projetivo, né, e esse tema, ele surgiu quando a gente, nos estudos da liberologia, né, se vocês observarem o verbete do professor Valdo, ele fala da mega manifestação da liberologia como a paravivência pela Consim projetada da volição extrafísica. E aí você pensa, nossa, vivência da volição extrafísica, mas espera aí, isso é sair do corpo, né? Isso é a gente experimentar, é uma experiência de projeção, né? Os veículos de manifestação da consciência desconhecidos e em ação, né? A gente atuando com outros veículos que não somam. Então, nós dissemos, se isso ajuda a ampliar, então vamos lá, marco de ampliação holopensêmica, porque através da projeção, a projeção é um grande instrumento, a projeção consciente, ela é um grande instrumento de ampliação da nossa capacidade de cognição, da nossa capacidade de compreensão de mundo, de ampliação de conhecimento, de conexão entre o mundo intrafísico e o mundo extrafísico. Então, é assim, o meio ao nosso alcance, né, um paradireito da consciência de acessar as múltiplas dimensões. Então, a gente espera, né, através dessa mesa, mostrar essa questão da importância, né, do uso da projetabilidade para ampliar o nosso livre-arbítrio. Bom, e no sábado, professor Renato e nossos ouvintes, nós vamos ter 2 atividades que vão ser transmitidas online e elas são gratuitas. A gente vai ter o Círculo Mental Somático, que é essa reunião técnica, a definição do Círculo Mental Somático é uma reunião técnica semanal de pesquisadores conscienciológicos, autores e autorandos de livros, com o objetivo de debater temas, questões, dúvidas, neoverpões e desafios de cunho evolutivo. Então, o Círculo Mental Somático, ele nos dá essa condição de discutir sobre a paradireitologia com vários pesquisadores. Esse é um experimento muito bom, porque o tema vai ser paradireitologia e paradireito, e todos que estão online podem participar das discussões, mandando perguntas e tudo mais. Nós vamos ter, esse é um evento presencial em Foz do Iguaçu, então se você mora em Foz ou nas proximidades, esse é um evento gratuito, é presencial no tertuliário e é transmitido online também para vocês que estão longe. E no sábado à tarde, nós vamos ter o Areópago. O Areópago conscienciológico é o debate técnico horizontal, essa é a definição, coordenado pelo Colegiado da Conscienciologia, o CDC, reunindo consciências intrafísicas, autopesquisadores em conscienciologia, com o objetivo de construir e ampliar a cultura da especialidade colegiadologia sob o enfoque do paradigma consciencial. E o Areópago vem agora com uma série de debates técnicos sobre as especialidades. Então, no sábado à tarde, nós vamos ter um Areópago que vai falar sobre a especialidade do paradireito. Esse é um evento presencial lá em Foz do Iguaçu, mas que também vai ser transmitido online, não é? Todos dois sendo transmitido pelo canal do Tertuliário. E essas informações estão muito claras na nossa página também. E, professoras, uma dúvida que surgiu aqui, esse evento, vão ter eventos que são presenciais e online, mas o fórum, a semana como um todo, é um evento prioritariamente online, presencial, como é que vai ser isso? Bem, a semana como um todo é um evento online, ela será integralmente transmitida online. Alguns eventos serão presenciais, mas com transmissão online. No caso, esses eventos aí do sábado, né, promovidos pelo CAEC. Os demais serão todos online, transmissão online. Quem estiver à distância pode acompanhar tranquilamente os eventos de qualquer lugar da Terra, né? Onde tiver internet, pode acessar, pode, né, alcançar o nosso evento. Inclusive, no domingo, né, a gente dá continuidade ao 15º Fórum da Paradireitologia, repetindo de forma online, e das 9 da manhã às 12 nós teremos a segunda mesa, e essa mesa tem como tema Paradireitologia aplicada. Então, lembram quando nós falamos da teática do paradireito? É aqui que a gente vai trabalhar a teática do paradireito, né, a aplicação do paradireito, do ponto de vista dessa abordagem que estamos fazendo esse ano do binômio
liberologia, paradireitologia, liberologia. Então, nós trataremos de 3 temas, serão 3 apresentações de equipes da Juriscons que trabalham com a paradireitologia aplicada. Então, no caso, através do curso Paradireito e Evolução do Direito, que é um curso promovido pela instituição para o esclarecimento, né, especialmente entre as diferenças entre o direito, o paradireito, né, a gente compreender melhor como é que é o funcionamento de um e do outro, essa introdução da paradireitologia enquanto conceito, enquanto ciência, enquanto teática. Teremos também o SAP, que é o Serviço de Atendimento Paradireitológico, falando da aplicação deles do paradireito nos atendimentos às consciências intrafísicas que procuram ajuda, né, que procuram esclarecimento nesses aspectos do paradireito, e o CPC Lab, que é o laboratório que nós temos do Código Pessoal de Cosmoética. Então, são experimentos, né, de elaboração das cláusulas pessoais, do código pessoais, sobre o acompanhamento de preceptores, né, da Juriscons. Então, a gente quer mostrar, a partir dessas experiências que estão sendo realizadas dentro da instituição, como que tem sido feita a aplicação da paradireitologia e a liberologia. E a mediação dessa mesa vai ser feita pela professora Vânia Bogado. Bogado, bem lembrado, obrigada, né? Então, a professora Vânia Bogado vai mediar essa mesa. E na parte da tarde, a gente continua, né, com o evento, onde a gente vai ter, das 14h30 às 18 horas, o tema Holomaturidade Paradireitológica. Os professores pesquisadores Cristina Aracaki, Gustavo Vieira, Carla Uma e Vanderlei Terezinha vão falar sobre essa holomaturidade paradireitológica, que a princípio qual é a incidência, qual é a influência que a liberologia tem na paradireitologia e a paradireitologia tem na liberologia. Então, essa holomaturidade paradireitológica é exatamente como você consegue, a partir da vivência da liberologia, acelerar o seu processo de holomaturidade paradireitológica. Vão ser 4 abordagens muito interessantes, de 4 pesquisadores veteranos da paradireitologia, e quem vai mediar essa mesa é o professor Domingos Marini. Muito bem, então no domingo se encerra o fórum, não é isso? O fórum vai de quinta a domingo. E aí nós temos atividades na sequência, né? Durante a semana, temos a atividade da série Cultura Paradireitológica. Vocês podem comentar sobre essa atividade? Essa é uma daquelas atividades que cresceram ao longo do fórum e precisaram de um espaço próprio, né? A gente precisou ampliar o tempo das apresentações. Esse é uma parte da semana da Paradireitologia, promovida pelo Colégio Invisível da Paradireitologia, onde nós apresentamos, né, as pesquisas do colégio, que estão sendo desenvolvidas pelo colégio, e em especial com o foco dos estudos biográficos. Nós temos feito esse trabalho dos estudos biográficos e o que a gente pode aprender através deles de paradireitologia, desenvolver e aplicar a paradireitologia a partir dos estudos biográficos. Então, esse ano, nós estamos na 3ª edição da série Cultura Paradireitológica, e esse ano nós teremos 4 apresentações, de segunda a quinta-feira, das 17 às 19 horas, cada um dos dias com uma das professoras, com um tema que a professora Graça vai explicar com mais detalhes. A prospectiva biográfica paradireitológica. Nós chegamos num ponto da pesquisa que a gente perguntou, bom, a gente já conseguiu estudar bastante sobre biografia, a gente já conseguiu ler sobre os biografados, mas a gente precisa de mais, a gente precisa dizer assim, isso aí não é um trabalho qualquer, isso não é um trabalho que termina aí. Então, a gente pensou, o que é que a gente aprendeu com esse processo todo de estudo de biografias? Mas, acima de tudo, quais foram as auto-verpões que a gente conseguiu organizar a partir da nossa prática de estudos biográficos? Então, gente, não perca, é imperdível. Nós vamos ter 4 pesquisadoras, eu, a professora Elisa, a professora Ana Séries e a professora Mariane Jacob, que vão trabalhar as auto-verpões que nós criamos, que nós compreendemos, que nós organizamos ao longo desse tempo dos estudos biográficos. E tem um aspecto que é muito bacana de tudo isso, a gente pode dar um spoiler completo, sem nenhum problema. Nós vamos trabalhar uma técnica que é a técnica que o professor Valdo propõe, que é
quais as 10 pessoas mais influentes da sua vida, né? As pessoas que mais lhe influenciaram. E a gente vai pegar os nossos biografados, a gente fala dos nossos biografados, assim, aqueles os quais a gente se debruçou para estudar, e a gente vai falar também disso, né? Dessas 10 pessoas mais influentes. Esse é um trabalho que, acima de tudo, a gente consegue trabalhar fazendo essa organização e olhando para a gente. Então, é um trabalho de autopesquisa, por isso que o nome é Prospectiva Biográfica Paradireitológica, porque é do projeto Antologia Biografológica. Aí a gente tem o conteúdo do Paradireito, professor Renato. Isso, então. Aí nós vamos ter 2 edições especiais, não é isso? Do programa Conteúdos do Paradireito. Nós temos já feito isso há muitos anos, né? Edições especiais durante a Semana da Paradireitologia, que vão ser abertas ao público, também transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube. E nesse ano nós vamos ter uma edição na segunda-feira à noite, dia 14/8, e uma na quarta-feira à noite, dia 16/8. No dia 14, nós vamos conversar com o pesquisador Hernani Brito sobre o tema liberdade consciencial. E na quarta-feira, nós vamos conversar com a pesquisadora Pilar Alegre com o tema sustentabilidade holossomática lúcida. Então, não percam, né, esses 2 programas, edições especiais do Conteúdos da Paradireito. Nós vamos ter a participação da professora Marilza Andrade como mediadora no dia 16, que é na quarta-feira, e na segunda-feira, o professor Eliel Queiroz, que vai estar mediando o conteúdo para direito. O professor Renato sempre fica, ou na parte técnica, ou também nas entrevistas, também estará presente. Então, não percam, nós vamos ter essas 2 edições, que são edições especiais, de 1h30. Então, não é só 1 hora, como a gente tem nos programas que a gente considera que são os programas de todo sábado, né? Que a gente tem, mas esses vão ser programas especiais de 1h30. Muito bem. E nós teremos, na terça-feira e na quinta-feira, os painéis de pesquisa. Pode falar, intercalando rádio com pesquisa. Então, Isso. A gente tem um painel de pesquisas dos pesquisadores da Juriscons e do Colégio Invisível da Paradireitologia, trazendo suas pesquisas para debate, né, para exposição e debate, para crescimento e continuidade e aprofundamento das pesquisas. Então, tem sido, desde essa expansão da semana, a gente agora tem data fixa, né, para as apresentações dos pesquisadores. Então, esses serão na terça e na quinta, dias 15 e 17 de agosto, das 20 às 22 horas. Então, o painel de pesquisa é interessante a gente falar que ele vai ser mediado pela TARES, que é o técnico científico da Juriscons, e também pelo Colégio Invisível da Paradireitologia. A gente vai ter apresentações tanto de pesquisadores do colégio, como pesquisadores também da Juriscons. Bom, muito bem. Então, o evento, né, está muito bem apresentado, entramos em bastante detalhe aqui de todas as etapas, desde o início, com o fórum, passando aí pela série Cultura Paradireitológica, as edições especiais do programa Conteúdos do Paradireito e também o painel de pesquisa que vai acontecer durante a semana, né, 10 a 17 de agosto. E para finalizar aqui o programa, vamos trazer uma última pensata condensada do professor Valdo, que diz liberologia, emancipação cosmoética. Valdo Vieira, verbete da liberologia na Enciclopédia da Conscienciologia, página 5.267. Poderiam comentar? Eu acho assim, a gente se liberta para crescer, a gente se liberta para se emancipar. Então, aqui na vida intrafísica, a gente pode ter a emancipação da maioridade, né? Dentro do paradigma consciencial, a gente vai ter a emancipação da cosmoética, da nossa forma nas nossas condutas, né, ajustadas às leis cósmicas, né, as nossas condutas ajustadas à ética cósmica. Então, é uma emancipação com o potencial evolutivo máximo. Lembrando da definologia,
que a professora Elisa falou lá atrás para a gente, lá no segundo bloco, é interessante a gente pensar, quando o professor Valdo fala que é a qualidade, a liberologia é a ciência aplicada ao estudo teórico da qualidade ou estado da consciência atuando na condição de expansão máxima do livre-arbítrio, tanto intra como extraconsciencialmente. Então, essa pensata, esse mega pensei em vocabular, trivocabular dele, que sintetiza o assunto da liberologia como a emancipação cosmoética, é exatamente isso, é essa condição de expansão máxima do livre-arbítrio, tanto intra como extraconsciencialmente, conforme o fluxo do cosmos e na ampliação do livre-arbítrio para as consciências. Então, é isso, é emancipação máxima cosmoética. A gente ter esse nível de emancipação máxima com justo, íntegro e reto, emancipação máxima com o maximecanismo multidimensional interassistencial, a gente participando qual mini peça, a gente se libertando de todo tipo de interprisão, apriorismose, dogma e por aí vai, mas isso é importante, porque isso é naquela taxologia, na parte da profilaxia, é ter a autoconsciência da liberdade. Emancipação máxima, liberologia, como emancipação máxima, emancipação cosmoética, é exatamente isso. É a gente ter essa autoconsciência dessa liberdade, fazendo profilaxia às sujeições interconscienciais. Então, esse é um verbete que conversa, é muito bacana, porque ele conversa o tempo todo com ele mesmo. Então, a gente pega um pedaço e a gente lembra de outra citação. É um verbete que conversa com ele mesmo. Então, quando a gente lê, a gente se vê conversando com o verbete. Quando a gente estuda o verbete, a gente conversa com ele. Então, a gente indica, mas indica mesmo. Leia os dois verbetes. Leia o do para-direito, para-direitologia, 3 verbetes. Para-direito, para-direitologia e liberologia. Lembrando que esses verbetes estão disponíveis online a partir do site do Tertuliário. Muito bem, então vamos chegando aqui ao nosso final do programa de hoje, né? O papo está muito bom, muitos conceitos, muito conteúdo no programa de hoje. E gostaria de agradecer, né, a participação das professoras, professora Elisa, professora Graça, por estar conosco aqui apresentando esse material, e peço que vocês façam as considerações e as despedidas finais de hoje dos nossos ouvintes. O agradecimento é nosso, né, a oportunidade de poder falar dos eventos, né, da Semana e da Fórum da Paradireitologia deste ano, falar que a gente sempre faz com muito carinho, com muito cuidado, é sempre um evento de muita alegria, né, dentro da Jurisconse do Colégio Invisível da Paradireitologia, a gente poder debater e abertamente, e online, né, inclusive com todos participando, poder fazer isso. Então, agradecemos a oportunidade, convidamos a todos para participarem, as vagas, as inscrições estão abertas no site da Jurisconse, e que vocês possam vir conversar conosco, dialogar, trabalharmos e ampliarmos os nossos conhecimentos dentro da paradireitologia. Aguardamos vocês. Até lá! Então, mais uma vez, muito obrigado, professoras Elisa e Graça. Também muito obrigado aos ouvintes, espectadores que nos honraram com sua presença, sua audiência, e convidamos todos para a próxima semana, né, o próximo programa Conteúdos para Direito, e também para as edições especiais que vamos ter durante a Semana da Paradireitologia. Um bom final de semana, um bom dia a todos.